Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Victis Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. O episódio de hoje é sobre o ano de 2024. O que acontece? Na pandemia, que a gente não tinha mais o que fazer, eu comecei a estudar bastante sobre tarô, numerologia, essas coisas. E aí eu postava vídeo no meu Instagram pessoal falando sobre as energias do ano que estava começando. Usando a numerologia e os arquétipos do tarô. Só que agora, como eu tenho um podcast pra chamar de meu, eu falei, cara, nada melhor do que falar sobre esse assunto no meu podcast, né? Não faz o menor sentido eu postar um vídeo no meu Instagram do nada. Vamos fazer um episódio sobre isso. E eu vou começar falando sobre a numerologia do ano e mostrar pra vocês também como vocês conseguem descobrir o número que vai reger o seu ano pessoal. Porque na data de 2024, a gente soma esses números de 2024 para a gente descobrir qual vai ser o número que vai reger o ano de 2024. E tem como você fazer isso com a sua data de nascimento também, para você descobrir qual vai ser o número que vai reger o seu ano de 2024. Então, começando agora pelo ano, que é muito simples, é só a gente somar o 2 mais 0 mais o 2 mais o 4, que a gente vai dar 8. Então, o número que vai reger, a numerologia do ano de 2024 é o número 8. E para você descobrir o seu número pessoal que vai reger o seu 2024 é muito simples. É só você somar a sua data de nascimento com o mês do seu aniversário e na hora do ano você não vai colocar o ano que você nasceu, você vai colocar o número 8, porque o número 8 é o número regente de 2024. Então, por exemplo, eu nasci no dia 19 de dezembro. Para eu calcular qual vai ser o meu número pessoal de 2024, eu vou somar o 19, o 12 e aí eu vou colocar o 8, que é o número de 2024. Eu não vou colocar a data do meu nascimento, que é 95, por exemplo. Eu vou colocar o 8. Então vai ficar 1 mais 9, que é 19, 1 mais 2, que é dezembro, mais 8, que a gente vai ter 21. O resultado dessa soma vai ser 21. Só que na numerologia a gente sempre reduz o máximo os números, principalmente quando a gente está falando sobre os ciclos dos anos. Os ciclos dos anos ele vai de 1 ao 9. Então a gente não vai trabalhar com esse 21. Eu vou reduzir ele, eu vou colocar 2 mais 1, que eu cheguei no 3. Então o número que vai reger o meu ano pessoal, de 2024, vai ser o número 3. E aí, agora, você pode fazer em casa se você quiser, e você vai pesquisando no Google mesmo, assim, não vai ser uma coisa muito profunda, muito sábia, muito, aquelas coisas, mas, cara, vai dar para você se divertir. E bem, vamos falar da numerologia do ano de 2024, então, que é com o número 8. O número 8, ele representa o renascimento, renovação e regeneração. O número 8, ele também representa o símbolo do infinito. É um símbolo que representa o ilimitado. É um fluxo de energia que não tem princípio de fim. Eu acredito que as pessoas falam que vai ser um ano da prosperidade porque essa energia de renascimento e renovação fica muito forte. E não é bem uma prosperidade que cai do céu como magia. E na realidade, quando a gente fala desses assuntos mais esotéricos, nada cai do céu como magia. Se caísse, vocês podem ter certeza que eu teria dado um jeito de acabar com o capitalismo. E deixar a gente correndo atrás de capivara nesse Brasilzão, voltando às origens, ficando no meio do mato, tá? Ninguém aguenta mais. Enfim, eu acredito que quando a gente fala de prosperidade, a gente carrega uma energia bem racional também. Apesar de ser um excelente ano para fazer a gente se reencontrar com os nossos sonhos, com a nossa essência, com o nosso propósito, eu acho que o número 8 é aquela voz amiga que chega atrás de você e fala: beleza, eu tô aqui para te ajudar a você conquistar toda essa prosperidade aí que você quer. Mas você já parou para pensar como você vai fazer isso? Eu tenho a impressão de que o 8 carrega muito essa pergunta do como junto com ele. Porque para você prosperar, você precisa ter tudo muito bem planejado. Então, por exemplo, pensa nos seus desejos para 2024. Eu reparei que quando eu estava escrevendo as minhas metas, os meus desejos, quando eu tentava reduzir o como que eu vou conseguir isso, quando eu tentava reduzir isso a uma palavra, eu sempre encontrava a palavra disciplina. Em tudo, assim. Como eu ia fazer, sei lá,
de coisas mais bobas, assim, de tipo, como eu vou ter uma agenda mais organizada? Como eu vou ter a minha vida financeira mais organizada? Como que eu vou conseguir conquistar isso tudo? Tendo disciplina. Então, reduzindo os seus desejos e as suas metas, você encontra uma palavra. E o número 8 ele faz essa pergunta pra gente, né? Qual é a palavra? Como que você vai chegar lá para conseguir realizar isso tudo aí que você está tentando realizar? A minha palavra, eu acredito, é a que mais apareceu, né? Apareceu algumas outras, mas a que mais ficou forte, assim, foi disciplina. O que eu acho que tem muito a ver também com esse ano e com a energia de 2024. Mas eu acredito que para cada pessoa individualmente, né, as temáticas vão ficar diferentes. Para cada pessoa, uma temática diferente vai ficar em evidência. Você vai sentir, você vai perceber o que tem aparecido mais para você. Então, assim, você vai sentir qual é a sua dificuldade. E aí, a partir do momento que você sentir a dificuldade, vai vir um caminho para você traçar, de mais ou menos para onde é para você ir. Só que esse caminho, ele ainda fica muito lúdico ali no plano das ideias. Então, eu acredito que o nosso trabalho no ano de 2024 é aterrar isso, sabe? Trazer isso para a realidade e falar, beleza, como que eu chego lá? Como que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Quem eu preciso falar? Quem eu preciso brigar? Porque quando a gente leva isso agora para o tarô, o arquétipo do tarô que carrega o número 8 é a carta da justiça. E as palavras que acompanham a carta da justiça é equilíbrio, imparcialidade, integridade, disciplina, olha a disciplina aí. Decisão, resolução, disputa, reajuste, compromisso, razão, ordem, lei, honra e etc. O que bate muito com essa energia do número 8. Geralmente as pessoas falam que o número 8, a vida financeira fica em evidência, assuntos profissionais, enfim, cara, pode ser que sim, sabe? Mas como cada um tem um mapa astral e um ano pessoal diferente, eu não curto generalizar. Mas quando a gente traz para a energia da Carta da Justiça, fica mais fácil de entender o que 2024 está querendo fazer com a gente. Porque eu sinto que vai ser um ano que vai catucar a gente em muitos aspectos e a gente vai ter que ter compromisso, vamos ter que tomar decisões, vamos ter que reajustar, vamos ter que ser imparciais em alguns momentos. E por quê? Porque a matriz de tudo é fazer com que a gente atinja um ponto de equilíbrio. Depois que a gente atingir um ponto de equilíbrio, essa prosperidade ela vai chegar para a gente. E para equilibrar a nossa sombra com a nossa luz, a gente vai ter que se enxergar. E aí, quando a gente se enxerga, a gente vai perceber que tem um monte de coisa bagunçada na nossa vida. E aí que a carta da justiça, ela entra bem linda, dando um tapinha nas nossas costas e falando, e aí, Mona? Você vai fazer o que com isso? Não tá vendo que se você continuar caminhando do jeito que você tá caminhando, vai ter uma hora que o prato aqui da balança que eu tô segurando vai um ficar mais pesado do que o outro? E você vai se fazer de maluca? Você vai fingir que não tá enxergando? E assim, a carta da justiça é bem aquela energia do ditado brasileiro de quem avisa o amigo é. Porque 2024 vai começar te dando sinais. Se você não se mexer e você não se posicionar, a carta da justiça ela tem uma força muito grande de karma. E esse karma tanto pode ser bom como pode ser ruim. E vocês bem sabem que a vida, quando ela quer, ela dá um jeito de esfregar as coisas na nossa cara. Tanto pro bom quanto pro ruim. Então, o meu conselho é: não espera a vida te dar um tapão na cara para você se mexer, tá? Porque qual é a imagem da carta da justiça? É uma rainha que está segurando uma balança numa mão e na outra mão ela tá com nada mais, nada menos que uma espada, meus amigos. Bobeou é vapo, tá entendendo? Bobeou, ela te dá uma espadada na cara para tu ficar esperto. Então, não tem para onde fugir. Ou a vida vai começar a cortar as coisas de você e ir começando a virar tudo de cabeça para baixo para você perceber que as mudanças precisam acontecer, que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam renovar para você conseguir atingir esse ponto de equilíbrio e conseguir lá na frente colher uma prosperidade. Ou, se não for a vida que vai dar essa espadada por você, a carta da justiça ela vai colocar a espada na sua mão e falar: já te mostrei o que tu precisa passar esse facão. Então vai lá. Agora você passa esse facão, você corta as coisas que precisam ser finalizadas na sua vida e vai sem medo.
E sinceramente, e pessoalmente falando, eu não sei o que é pior, tá? A vida dá uma ceifada nas coisas por mim e eu ficar igual uma barata tonta tentando processar o que foi esse fim, o que foi esse começo de ciclo, que são sempre coisas muito intensas, ou a vida simplesmente dando a espada na minha mão e falando, vai lá que a responsabilidade de prosperar e ser feliz é toda tua, tá? Por que que ninguém dá um manual pra gente escrito do que exatamente é pra fazer? Eu realmente não sei o que é pior. Eu levar uma ceifada da vida do nada e eu ficar, meu Deus, isso aqui acabou, meu Deus, isso aqui começou. Ou a vida colocar a espada na minha mão e eu falar, cara, o que é que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tenho que ir? Eu acho que os dois é ruim, mas eu acho que é muito pior você ser pego de surpresa. Então eu prefiro que a carta da justiça ela coloque a espada na minha mão e estar atenta aos sinais do que eu preciso mudar, para onde que eu preciso ir, para eu poder conseguir atingir o meu equilíbrio, do que ficar tomando susto e ficar panguando aí em 2024 perdido. E para complementar a leitura também, eu peguei o baralho cigano. E o número 8 no baralho cigano é representado pela carta do caixão, a carta da morte, que também tem um peso muito forte de transformações, de renovações, de começos, de fins. Então eu acredito que 2024 vai ser um ano muito intenso. Não acho que vai ser um ano fácil, o que não quer dizer que vai ser um ano ruim, um ano péssimo. Eu só não acho que vai ser fácil. Um ano que fala de morte, um ano que fala de renascimento, que fala de equilíbrio. Eu não vejo isso como uma tarefa fácil. Mas eu pensei em algumas coisas que podem ajudar a gente nesse ano. A primeira coisa é estar preparado para as mudanças e para os fins. Pode ser que esse ano catuque a gente muito assim, no sentimento de apego. E que faça essa pergunta para a gente: aonde estamos acorrentados? O que ou quem estamos acorrentando também? A gente precisa muito começar a se livrar dessas amarras. Se você está muito tempo esperando por mudanças e pedindo por mudanças, eu acredito que desse ano não vai passar. Então a gente precisa aprender a deixar ir e abrir espaço para o novo também. E o mais difícil é tentar fazer isso sem estresse, sem discussão, sem fritação na cabeça, com equilíbrio. Porque lá na frente a gente vai perceber que o que foi embora já não estava fazendo o menor sentido. E a cena que me vem na cabeça é que se a vida fica gravando a gente como se fosse uma espécie de filme e mostrar a cena da gente fazendo birra, porque ela tirou um brinquedo tóxico da nossa mão, vai fazer a gente se sentir meio cringe depois, sabe? Vai fazer a gente se sentir envergonhado de falar, caraca, eu não acredito que eu fiz birra pra isso, sabe? Que não faz o menor sentido. Então eu acho que depois que a consciência bate na nossa bunda, a vergonha vem, a gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu lutei tanto para deixar isso dentro do meu lar, eu não acredito que eu lutei tanto para continuar carregando essa pedrinha, eu não acredito que eu lutei tanto para permanecer isso na minha vida, sendo que não faz o menor sentido. Então a gente precisa estar atento aos sinais, nos livrar dessas amarras e se questionar também se a gente não está amarrando ninguém, se a gente não está amarrando, não necessariamente uma pessoa, mas situações assim, né? Se a gente, o que que a gente está aprendendo, né? De ideias, de tudo, de tipo, quais são as nossas ideias de ser bem-sucedido, de ser feliz, de se relacionar, enfim. Essas amarras, elas podem ser infinitas. E eu acho que a carta da justiça também faz a gente pensar sobre poder. Uma carta que fala de ordem, de lei, me deixa refletindo sobre o como a gente tem lidado com o poder, o nosso poder e o poder das outras pessoas também. O que a gente tem aceitado como ordem e lei sem questionar, o que consequentemente nos causa aprisionamento. E o que do nosso comportamento pode fazer com que as pessoas olhem para a gente e sinta que a gente não dá espaço para mudança ou diálogo, sabe? Tipo, eu me considero uma pessoa bem aberta a ouvir o que os outros têm para me falar, até se for em alguma questão crítica. Mas eu também sei que tem algumas coisas, alguns temas, algumas ideias que eu tenho certeza que eu devo passar uma imagem de ser irredutível. E provavelmente esse ano eu vou ter que trazer equilíbrio para essas questões, para essas ideias que para mim não tem conversa, que para mim é irredutível. Eu vou ter que olhar com outras perspectivas. E eu acho que esse ano
também é um ano que vai falar pra gente tomar cuidado com o nosso ego, com a nossa arrogância, de achar que a gente sabe demais, sabe? Às vezes a gente sabe mesmo de certos assuntos e fala algo com muita propriedade, mas o ego ele pode levar a gente para buracos esquisitos. Visto que é um ano que a gente vai jogar xadrez, assim, eu sinto essa energia. A carta da justiça, cara, é uma carta calculista. Cada posicionamento e decisão que a gente for tomar vai ser importante. Então não é um ano muito bom para assumir uma postura individualista demais. Assim como também não é um ano muito bom para você assumir uma postura passiva demais. É o ano que vai pedir para que a gente seja racional e justo, principalmente com a gente mesmo. A carta da justiça, ela não quer ver você falando sim, quando na verdade você queria falar não. E nesse senso de justiça, cuidado com a forma que você tem enxergado o mundo e as pessoas também. A gente tem a mania de se criticar muito e achar que todas as outras pessoas estão ok vivendo uma vida de mil maravilhas, quando na verdade todo mundo tem o seu lado sombra. E que ninguém sabe o que fazer com isso. Ninguém sabe o que fazer com o seu lado ruim. Ninguém sabe o que fazer com o seu lado babaca. Geralmente as pessoas fingem que esse lado não existe, colocam uma máscara ou terceirizam a culpa, né? Falam que, eu sou assim porque tal coisa me aconteceu e xalalá. Então, eu acho que quanto mais preparados para bater no peito e assumir os nossos BOs esse ano a gente tiver, melhor, sabe? Eu tenho a sensação com essa carta da justiça que esse ano vai valer muito mais a pena um pedido de desculpas, sem muitas explicações e histórias tristes. O melhor a se fazer é ser sincero, sabe? Fazer o meme mesmo do cara, errei, fui um moleque, peço perdão. Porque às vezes é isso, às vezes a gente não tem que ficar se justificando e contando história triste. Porque alguns comportamentos tóxicos que a gente tem, de fato, podem acontecer porque alguma coisa aconteceu na nossa infância e a nossa família tratava a gente de um jeito e a gente cresceu e tá lá reproduzindo merda sem saber que a gente tá reproduzindo merda. Mas nessa energia de 2024, a energia da carta da justiça, ela meio que chega e fala, beleza, Mona, todo mundo é desgraçado da cabeça, mas e aí? Sabe, todo mundo teve uma infância difícil, todo mundo reproduz comportamento tóxico, e aí? Sabe? Então, esses conflitos internos, está na hora da gente assumir responsabilidade com eles e parar de tentar achar um culpado e resolver isso na terapia. Sabe que na terapia é um lugar seguro para você ter os seus sentimentos validados, os seus traumas e você entender o que você vai fazer com esse bando de sentimento. Mas enquanto a vida está acontecendo, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é bater no peito e falar assim: errei, galera, fui moleque, peço perdão pelo vacilo e ó, quietinha, não fala mais nada, o resto você se resolve na terapia. E como a gente está falando de sombra, a gente precisa falar de luz também. 2024 vai toda hora te pedir mais posicionamento. Então, da mesma maneira que a gente precisa trazer consciência para as nossas sombras, precisamos trazer luz também das nossas qualidades, do nosso brilhinho. E se atente, sabe? Porque da mesma maneira que 2024 vai te cutucar e pode te assustar, né, para você mudar as suas sombras, alguns defeitos, enfim, também é uma maneira de você se enxergar. É uma energia de você se perguntar, cara, quem exatamente eu sou que eu não estou conseguindo enxergar? Porque a carta da justiça, ela fala muito sobre integridade. Então, quem somos nós sem a nossa profissão, sem dinheiro, sem status, sem sobrenome? Quem é você? Geralmente, quando pedem para alguém se apresentar, a pessoa sempre fala o nome, idade e o que ela trabalha, né? Já reparou nisso? E às vezes o que você está colocando muita energia para manter não tem nada a ver com você. Então, essa combinação da carta da justiça com a carta do caixão pode mexer muito nessas questões também, de porque você tem o poder de decisão, né? Você pode, de fato, mudar, recalcular a rota e tomar decisões diferentes. Então, a vida vai te perguntar se você vai querer continuar ou se você vai querer recalcular a rota. E eu penso que quanto mais essas temáticas forem aparecendo e dentro dessas temáticas a gente estiver usando algumas máscaras,
Mas 2024 vai tentar puxar esse tapete e trazer a gente para a realidade. Então, se a gente não gosta da realidade que a gente vive, é como se 2024 automaticamente também desse um belo sorriso e falasse: Oxe, mulher, se você não gosta, então vamos mudar. Sabe, eu tô aqui para isso. Enfim, eu acho que é isso que eu sinto da energia de 2024, é essa a interpretação que eu fiz. Eu acredito que, da mesma maneira que ele pode catucar a gente para mudanças que trazem um desconforto, ele também a gente vai catucar a gente para coisas positivas. Se, por exemplo, sei lá, um exemplo bobíssimo. Se você tem vontade de pintar o seu cabelo de loiro e virar fotógrafo, sei lá. Meu irmão, você pode ter certeza que até a tia do mercado vai virar e falar pra você que você ficaria linda loira. Toda foto que você tirar vai ter desde amigos a estranhos e desconhecidos te reafirmando sobre o como seu olhar pra foto é bonito. Até chegar um momento que você vai estar em casa e você vai falar: Meu Deus, então é isso? É pra eu começar a tirar foto e lançar o nervoso? E o problema é que quando esses sinais são para mudanças que a gente tem medo, que a gente não aceita muito, a vida ela pode virar um inferno nesse período. Por isso, lembra do que eu falei. Esteja aberto a mudanças e livre-se das amarras. Saiba quem você é. Aprenda a lidar com o poder, o seu poder pessoal e o poder dos outros. Não é um ano para você falar sim, quando na verdade você deveria estar falando não. E esteja pronto para assumir os seus BOs também e você pedir desculpas. Ser justo com você, não ficar se chicoteando e se machucando e se martirizando, se achando a pior pessoa do mundo. E também não tenha um julgamento pesado para o seu próximo, tá? Porque da mesma maneira que quando você errar, você for moleque, você vai gostar que as pessoas entendam que você agiu de maneira errada, que você foi moleque, o outro ele também merece essa chance. Então, da mesma maneira que você errar e as outras pessoas errarem com você, tenta ser justo, da melhor forma que você puder. E é claro que eu não poderia deixar de vender o meu peixe nesse episódio. Então, se você precisar de um conselho, uma luz nesse meio de caminho durante esse longo ano de 2024, eu jogo tarô, eu jogo baralho cigano e eu tenho vários oráculos gostosinhos de conselho para tirar no final de cada leitura. Então, se você se interessar para fazer uma leitura comigo, é só me mandar uma mensagem, é só mandar uma DM que a gente marca uma leitura. E eu espero que eu possa te ajudar nesse ano de 2024, se em algum momento você estiver perdido e você precisar de um conselho. E é isso, gente. Agora sim o ano começou. Feliz 2024 para todos nós, que a gente esteja pronto para as mudanças, que a gente se livre das amarras, que a gente aprenda a lidar com o poder, que a gente aprenda a falar sim, que a gente aprenda a falar não, que a gente esteja pronto para pedir desculpa, esteja pronto para ser justo, para poder lá na frente, no final do ano, a gente colher os nossos refrescos e a gente sentir um pouco da prosperidade batendo na nossa bunda, Lolo, graças a Deus que ninguém aguenta mais. E é isso, meu bem, até o próximo episódio. Esse programa foi editado por Bruno Napo.